Bom, esse é mais um vídeo da série Tópicos de Python. Aqui a gente tenta colocar temas isolados do Python com a abordagem de esgotar os assuntos mais triviais, mais comuns e apresentar de um jeito muito didático, com bastante exemplos e menos teórico, mais prático, exemplos de programas que as pessoas usam realmente. Bom, e isso permite que esses tópicos possam ser usados por várias outras pessoas, inclusive por uma outra série que a gente tem aqui, que são coisas mais continuadas. A gente pega um programa, transforma nisso, naquilo, que é a série Estudo de Python. Nessa série a abordagem é outra, é de ensinar a programar. Aqui é como fosse uma mistura de tutorial e de dicionário, ou manual de referência, né, como o pessoal fala. Esse vídeo é sobre uma coisa chamada slicing, que em português é chamado de fatiamento, tá? Esses termos em português a gente usa só talvez em aulas, talvez em textos mais formais, mas na prática o que a gente usa mesmo é em inglês. Vai ter alguma coisa aqui, mas pode ter certeza que acho que pouquíssimos programadores falam fatia quando falam de slice, né? Mas normal. Bom, meu nome é Hilton Fernandes, esse G é de Garcia, eu normalmente não uso esse sobrenome do meio, mas aqui tem tanto Hilton Fernandes no YouTube, né? Até para minha surpresa, não sabia que era um nome tão comum, e eu tive que colocar o G para as pessoas poderem me localizar aqui, senão qual dos 10 milhões eu não digo, sei lá, centenas talvez, dezenas de Hilton Fernandes seria eu, né? Aqui é como eu falei, um canal no YouTube, e aqui é uma data no formato universal. Quando eu comecei a mexer nesse vídeo, nessa apresentação, né, 28 de maio de 2023. Essa data no formato universal é muito apreciada pelos programadores e pelos japoneses, por razões distintas. Bom, aqui está a agenda, os tópicos que a gente vai abordar. Primeiro eu vou tentar explicar por que a gente está fazendo esse vídeo, o que motivou a fazer esse vídeo, falar de um caso bem simples, que são fatias com início e parada só, e fatias com limites negativos. Essas já tem um pouco de mágica, né? Na verdade não é mágica, claro, mas um pouco de dificuldade para entender, mas às vezes elas são úteis. Muitas vezes, na verdade, né? E depois vamos falar de um assunto que não é tão comentado, né? São os passos, tá? Mas também tem sua utilidade, principalmente em alguns códigos um pouquinho mais avançados. E aí, por último, mas não menos importante, vamos explicar onde é que estão os códigos, né, quer dizer, os programinhas, essa apresentação mesmo e mais outras, e referências, tá? Elas estão disponibilizadas. Depois eu vou explicar como, né? Bom, motivação. A ideia básica é o seguinte: esse negócio de fatiar, de pegar pedaços de uma sequência, né? Sequência que para a gente, as mais comuns são as listas, né, conjuntos de informações colocados em ordem sequencial, e as strings, ou cadeias de caracteres, tá? Essas são as mais comuns, mais triviais, mas não são as únicas. Bom, essas fatias, de repente, elas são simples, mas a ideia geral é simples, mas tem alguns casos limites, principalmente envolvendo índices negativos, passos negativos, que começam a ficar um pouquinho mais complexos, né? Mas a gente vai ficar aqui na maior parte do tempo em situações mais tranquilas, porque justamente essas são as mais comuns, né? Não são coisas mais sofisticadas, não são tão usadas, justamente porque o programa tem que ser muito simples para a gente poder entender ele, saber alterar, etc. Uma brincadeira que fazem é que a gente tem que programar imaginando que o cara que vai ler o nosso programa para alterar, etc., o próximo programador, é um psicopata perigoso que sabe onde a gente mora. Então a gente tem que escrever muito simples, porque se ele começar a ter dificuldade, ele vai querer
fazer maldade com a gente, mas isso é uma brincadeira. Bom, a ideia geral de fatias é o seguinte, elas são dois números, as fatias mais básicas, tá? Dois números, o início, né, ou em inglês start, e stop, tá? O que eu estou traduzindo por parada. Bom, muitas vezes eu já traduzi stop por fim, né? Start, início, e stop, fim. Mas nesse caso aqui a palavra parada tem muito significado. A ideia básica é o seguinte, o início realmente faz parte da fatia, mas não a parada, né? E o último elemento, né, da fatia, o índice do último elemento da fatia deve ser menor do que a parada, não igual, tá? Essa é uma coisa que assim, a gente tem um nível de compreensão que a gente até entende a teoria, mas na hora que vai executar dá uma dissonância cognitiva e às vezes a gente não entende na hora, né? Não sabe praticar na hora. Eu vou tentar dar uns exemplos aqui. A ideia básica é dar alguns exemplos, uma colinha, vamos dizer assim, né? Que a gente possa usar de boa para entender esses conceitos aí. Então vamos lá. Então aqui está sendo montado o ambiente, tá? Bom, eu já vou executar esse código, eu só estou mostrando ainda essa parte da transparência para dizer que tudo que eu vou explicar agora na prática, rodando um programinha, etc., vai estar disponível aí. E inclusive essas formas de colocar caracteres de controle, colocar a aspinha dentro da string que já é definida por aspinha, está explicado num outro vídeo que eu vou colocar nas referências desse. Tá? Então vamos agora para o programinha. Bom, esse aqui é o ambiente de programação chamado Online Python. É um grande nome, tá? Um nome é uma coisa óbvia, né? Online Python, Python Online, um Python que está disponível na internet sem eu ter que instalar coisas, tá? Bom, eu estou evitando ainda um vídeo de instalação de coisas que tem muitos ambientes, muitas preferências, então estamos ficando aqui no mais simples possível, que é esse ambiente aqui na internet, tá? Eles pagam as contas deles com esses anúncios. Eu em algum momento vou desabilitar esses anúncios, mas fica por aqui para dar uma força para o pessoal que oferece o serviço para a gente. Bom, eu vou trocar o nome, né? Isso é uma coisa bacana. Eu vou trocar o nome pelo nome do nosso programinha, tá? Que eu vou estar pegando do meu disco e colocando aqui. Então ele chama Top02, porque é o segundo vídeo com conteúdo dessa sequência, dessa playlist de tópicos. E aí ele chama Top02 Slices. Eu procuro colocar nomes bem simples, bem relacionados. E aqui isso é um conteúdo que ele coloca na hora que ele abre a página. Eu vou apagar e colocar o nosso conteúdo. Então eu vou começar a pegar pedacinhos do programa e vamos executando e ver o que acontece. Bom, então em primeiro lugar vamos definir as sequências que a gente vai usar. Como eu falei, a gente vai usar uma lista e uma string, que são as sequências mais comuns. Tem outras que a gente vai discutir em algum outro momento, mas essas são as mais comuns. Então vamos rodar. Bom, deu tranquilo, né? Uma coisa interessante é que eu coloquei no valor de cada posição, de cada índice, um número que também é o índice, né? Então, por exemplo, no índice 0 tem o valor 0, no índice 1 tem o valor 1 e assim por diante. Isso, eu podia colocar outra coisa, claro, mas eu entendi que assim a gente vê mais claramente o que está sendo pego, o que não está sendo pego, sem ter que ficar relacionando, será que aqui a letra A é não sei o que e tal. Desse jeito, o 0 significa a posição 0, a posição 1 e assim por diante. Então vamos pegar agora uma fatia bem simples com início e parada. Tá? Estou pegando aqui de uma outra tela que não tô filmando, né? Só para não confundir as coisas. Então aqui eu vou rodar isso aqui, vamos ver o que aconteceu. O que vai acontecer, claro. Bom, então tá slice, aí quebrou a linha, né? Empurrou, colocou string e
e empurrou um pouquinho para a direita na linha de baixo a fatia. Então o que está escrito aqui? S, né, que é aquela string, 0, 2.3. O 0 é o início, então está aqui o início 0. E aí a parada, como eu falei, ela está fora da fatia. Então seria mais ou menos assim. Eu começo do início e vou indo. Antes de chegar na parada, eu paro. Tá? Inclusive eu poderia, para pegar toda essa string, eu poderia escrever 0, 2.10. Tá? Porque, naturalmente, o último índice é 9. A hora que fosse chegar no 10, ele parava. Tá? E aí é até interessante, porque ele não estouraria o índice, né? Que essas coisas todas têm um limite, né? Quando eu estouro, por exemplo, uma lista tem 10 posições, quer dizer, de 0 até 9. Se eu colocar o índice 10, o Python não vai gostar e falar, pô, está querendo acessar uma posição que não existe. Tá? Então aqui, 0 até 3, ele, como eu falei, ele pegou do 0, primeiro elemento, foi 1, 2, aí ele ia pegar o 3 e falou, para. Então não pegou. Então por isso ficou 0, 1, 2 a string, e 0, 1, 2 a lista, ok? Então esse é o exemplo mais simples. Agora vamos ver o que acontece se eu fizer uma fatia, mas não mencionar a parada. Tá? Não mencionar significa que eu vou colocar os 2 pontos, mas não vou colocar um valor de parada, ok? Então é fatia, né? Slice sem parada. Então vamos rodar, ver o que acontece. Bom, eu vou subir. Tá, subir mais um pouco. Não, acho que tá bom assim. Tá, então slice sem parada. Eu coloquei o início, mas não coloquei a parada. Então o início, voltando para cá, né, é o índice 3. O que tem no índice 3? Tem o valor 3, claro. É a 4ª posição, mas é o índice 3. E falei até sei lá onde. Onde é o sei lá onde? O sei lá onde é o final. Então, ou seja, quando eu não coloco nada na parada, ele vai até o final. Tá? No caso, seria como se eu tivesse escrito, como eu falei, né? 3, 2.10, né? E na hora que ele vai pegar o índice 10, que já não existe, ele fala para. Então ele para no 9. Então, quando eu não coloco nada na parada, ele vai até o final. Bom, agora eu vou não colocar, então isso também é chamado de, quando eu não digo nada, é chamado de default. Default é uma palavra que quer dizer omissão, quer dizer, eu omiti esse, na verdade pronuncia-se default, tá, em inglês, né? Mas a gente fala em português default, talvez por influência da língua francesa. Então agora vamos pegar o default do início, tá? Sem início. Ok? Vamos criar uma fatia e não mencionar o início. Vamos ver que valor default que é o início. Tá? Então não coloquei nada e deixei o final 3. Então vamos rodar, ver o que acontece. Então, quando eu não falo nada no início, né, o valor default é 0. Tá? Então, aqui o que eu escrevi, eu falei 0 até 3. Né? E aí ele falou a parada é 3, então eu vou indo, chegou no 2, ele pega, na hora que ele vai pegar o 3, ele para. Então, beleza. Então é isso que significa. Então o default do início é 0 e o default na parada é o final. Tá? Seria o índice mais um do último índice da lista, da sequência, tá? Da lista ou da string ou de algumas outras estruturas. Bom, então agora a gente vai. Lembra que eu falei que intuitivamente a gente precisa ter um exemplo que lembre para a gente que a parada não é uma contagem, é um índice de verdade, né? Então aqui tem um slice com uma fatia, né? Começando de 1 e terminando com parada em 3. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom,
Então eu falei para começar no 1, ele começou no índice 1. Aí ele pegou o índice 2, aí na hora que ele ia pegar o índice 3, ele parou. Por isso que ficou 1, 2. Então isso aqui é para a gente lembrar que esse 3 não tem nada a ver com contagem, ele realmente é um índice, tá bom? Bom, agora, quando a gente começa a mexer com Python, com essas coisas de fatias, tem algumas coisas que você olha e fala, ué, mas o que é isso? E aí de repente a gente descobre que algumas coisas estranhas, vamos dizer, estranhas entre aspas, né? Coisas que tem no Python e não tem nas outras linguagens, no final são muito convenientes e até fáceis de entender se a gente abre um pouquinho a cabeça. Então, uma delas são os índices negativos. Então, vamos começar com o índice negativo, que é uma parada de -1, ou seja, ele vai até -1. Estranho isso, né? Porque a lista, a gente viu, os índices válidos são de 0 até 9, né? O que significa um índice -1? Então vamos estar aqui, né? Slice indo até -1. Então vamos rodar isso e ver o que acontece. Ó, lembrando que o início está como o default do início, né? Que é 0, né? Então vou ver o que acontece aí. Tá, então slice indo até -1. O que aconteceu? Ah, sim, aqui agora eu só vou usar a lista, porque tudo que a gente faz na lista se aplica, como o pessoal fala lá os advogados falam, mutatis mutandis, quer dizer, mudando o que deve ser mudado. Então eu coloquei -1, né, o início 0, né, o default aqui dele é 0, e eu coloquei como final, como parada -1. O que ele fez? Ele foi até o 8, e a nossa lista original iria até 9. Então o que significa esse índice negativo aqui na parada? Significa que eu estou correndo ao contrário, né? Estou começando o índice normal, ele vai da esquerda para a direita, esse aqui está indo no sentido contrário, quer dizer, ele está indo dos índices maiores para os menores. Então eu falei -1, então ele procurou próximo depois do final. O final era 9, o próximo depois do final é 8. Tá? Então ele recuou, ele caminhou para a esquerda, em vez do normal, que é da esquerda para a direita. Aqui ele foi da direita para a esquerda. Ok? Agora vamos fazer um que é um pouquinho mais chatinho de entender. Que é o índice começando de -1. Tá? Então a gente viu terminando, né? Quer dizer, indo até -1. Agora vamos ver começando de -1. Ok, então aqui o que aconteceu? Eu coloquei -1 no início e deixei liberado, né? Deixei como default a parada. Então vou ver o que vai acontecer. Tá. Esse cara aqui, eu até tive que parar um pouco o vídeo para pensar, arranjar uma explicação mais tranquila. Mas a ideia não é tão intuitiva, mas a gente consegue. A ideia aqui é que ele inverteu. Como está um -1 aqui, ele trocou. Então aqui eu estou vendo, um jeito de interpretar é o seguinte: ele pegou aqui trocou as ordens, né? Então onde era aqui parada virou início. O início default a gente viu que é 0. E aí ele considerou a posição -1 como a posição de parada. Tá? Então ele pegou esse cara aqui e falou, quem que é o último? É o -1. E aí pegou, por isso que ele pegou o 9. Tá? É uma ideia, uma primeira abordagem intuitiva disso aqui. Então, ok. Então, a gente pode até fazer mais uma... Bom, agora vamos fazer o slice indo até -2. Bom, o slice indo até -2 é mais fácil de entender, é que ele pegou -1 seria jogar fora o último, -2 seria jogar fora o penúltimo, então por isso que ele foi até o sétimo, ok?
Bom, e agora vamos começar a falar de passos, tá? Passos não são tão comuns assim em programação Python, nos programas que eu tenho acesso, etc. Mas tem boa utilidade, tá? Principalmente, como eu falei, em estruturas de dados mais avançadas. O pessoal usa muito esse termo stride, mas não são os programas mais triviais que a gente encontra por aí, tá? Tem algumas coisas que podem ser feitas com multiplicação de matrizes, tem bastante coisa interessante, mas um pouquinho mais avançada do que o programa comum, né? Que nem os americanos falam Garden Variety. Então vamos lá. Então é o passo padrão. Então aqui eu estou pegando do 0 até 3 com um passo, né, que é essa última coisa aqui, 1. Rodo. Aí o que ele fez? Ele pegou o de 0 até 3 a gente já viu. Seria começar no 0 e vai indo, na hora que vai pegar o 3 ele para. Ou seja, 0, 1, 2. E o que influenciou aqui o passo padrão, né, que é 1? Nada, não influenciou nada. Ou seja, nessas notações todas que eu não coloquei o passo, ele assumiu que é 1. Ou seja, ele está no elemento 0, ele vai para um passo de 1, ele vai para o próximo elemento, sem novidades. Tá? Então vamos agora fazer duas coisas, né? Um slice indo até -1 e um passo 2. Tá? Então, indo até -1, né? Aqui, ó, tá vendo? Não tem nada, né? Indo até -1. Ou seja, eu vou pegar só até o penúltimo elemento da lista. E agora com o passo 2. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó, ele começou no 0, aí pulou 2 posições, foi para o índice 2. Pulou mais 2 posições, pegou o índice 4 e assim por diante. O 9 ele nem se preocupou, claro que o 9 não vai incluir aqui, porque o 9 na verdade ele só acessaria se tivesse a posição 10, mas 9 é ímpar tal. Mas de qualquer modo o 9 não estaria aqui, porque a gente viu que quando coloca com -1, né, com parada -1, ele suprime o último elemento, que é o 9. Então está tudo certo, eu tinha uma quantidade perfeita de elementos, né, e ele foi pulando 0, 2, 4, 6, 8. Okay? Bom, e aí por último, que eu acho que de todos os exemplos que eu vejo por aí, tal, em programa, em tutorial, em não sei o que, é esse aqui. É o uso mais comum de passos, né? Passos não padrão, quer dizer, passos diferentes de 1. É o passo -1. Então, o que tem aqui? Ó? Como eu falei, quando é 0, a lista, quando não tem nada, é o início 0, ou seja, começa do 0. E quando não tem nada aqui na parada, é toda a lista. Então eu estou pegando toda a lista com um passo de -1. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que está acontecendo aqui é o uso que as pessoas fazem. Como que eu inverto a ordem de uma lista? Tá? Esse seria o jeito mais simples e provavelmente o jeito mais rápido no Python, né? Então, quer dizer, onde estava o 0 foi o 9, e onde estava o 9 foi o 0, e assim por diante. Então ele inverteu a ordem da lista. Tá? Então é isso. Só tem mais uma última coisa que eu gostaria de mostrar, que é isso aqui. Como eu falei, está tudo que a gente conversou, numa forma mais concisa, inclusive, está aqui no PDF da apresentação. Mas lá no finalzinho está a disponibilidade de códigos, apresentações e discussão. Tudo que a gente está fazendo, a gente está seguindo as filosofias do software livre e documentação livre, e estamos deixando nesse repositório chamado Python Topics do servidor gitlab.com.
que é um repositório? É como fosse uma pasta, assim, grosso modo, né? Uma pasta do Google Drive, né? Um negócio que está na rede, etc. Só que o repositório tem vários recursos a mais que a gente comenta um pouquinho num vídeo à parte que vai ficar nas referências desse vídeo aqui. Bom, para quem está com o PDF é só clicar aqui e vai para o lugar lá. Aqui. E de qualquer modo, quem não está com o PDF, só está com o vídeo, quiser ir lá até esse repositório, baixar as coisas, o programa, para poder olhar, não ter que ficar copiando da tela, é isso aqui, https://gitlab.com, hgfernan, que é o meu nome de usuário, Python Topics, tá? Tudo junto. Ok? Bom, se gostou do vídeo, por favor dê um like, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem interesse para algumas pessoas, tal, e outras pessoas que tiverem interesse em aprender Python, aprender a estudar junto, vão ser oferecidas vão receber como sugestão esse vídeo. E se quiser ver mais conteúdos em Python e também em C++, por favor assine o canal. E aí também pela mesma razão o YouTube vai achar que tem mais gente interessada e vai levar para outras pessoas que também queiram aprender e estudar Python e C++. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado e até breve.